Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material sobre uma profissão que, se ela está funcionando direitinho, a gente nem nota que ela existe. A do sanitarista. Exato. E a gente recebeu uma série de textos que tentam definir quem é esse profissional. Só que o mais curioso é que eles não falam só de, tipo, canos e esgoto. Eles fazem uma conexão, nossa, totalmente inesperada entre esse trabalho, que é super técnico, e uma visão filosófica bem específica. Sem dúvida. E essa conexão é importante, porque, como os próprios textos dizem, a gente celebra o médico que acha a cura, mas raramente quem impediu a doença de aparecer, né? Exato, e a nossa missão aqui é justamente desvendar que conexão é essa e por que ela é tão relevante. E para fazer esse ponto, o autor não usa só dado de saúde pública. Ele vai buscar argumento na filosofia espírita de Allan Kardec, o que, claro, torna a nossa análise muito mais interessante. Com certeza. Então, vamos começar pelo básico. Quem é, afinal, o sanitarista segundo esses materiais? Bom, ele é descrito como quem garante a infraestrutura da saúde de todo mundo. Água potável chegando na nossa casa, esgoto sendo tratado, o lixo coletado. Exato. A fiscalização dos alimentos. Um dos textos usa uma expressão que eu achei ótima. Ele é o herói invisível da saúde. Herói invisível. Gostei. A pessoa que cuida da saúde antes da doença. E essa ideia de invisibilidade é o ponto central. Porque, pensa bem, o sucesso do trabalho dele é a ausência de um problema. É o surto de cólera que não aconteceu. Perfeito. É a epidemia que foi contida. É a água que a gente bebe sem nem pensar. É um trabalho silencioso preventivo, mas que, como os textos dizem, sustenta a dignidade de uma população inteira. Faz todo sentido. E, já que o tema é valorizar, um bom começo seria saber quando celebrar, certo? Mas aí, a gente já bate numa pequena confusão nos próprios textos. Pois é. O material principal, aquele mais denso, afirma com todas as letras: Dia do Sanitarista é 2 de janeiro. Ok, 2 de janeiro, guardei. Só que, em outra parte do material, um trecho que é tipo um roteiro para vídeo curto, a data que aparece é 5 de outubro. Ah, não. Sério? No mesmo material, No mesmo conjunto de materiais? eles não se decidem. Mas sendo justo, talvez isso seja até parte do argumento. Como assim? A confusão sobre a data só reforça o ponto principal. A profissão é tão invisível que nem no calendário existe um consenso. O foco deles não é cravar o dia, mas usar isso para perguntar: por que a gente não sabe? Por que não damos a devida importância? Nossa, é uma ótima perspectiva. A confusão vira a própria evidência. E isso joga a gente direto pro núcleo da análise, que é onde a coisa fica. Surpreendente. A conexão com Kardec. Exato. O primeiro link que eles fazem é com a ideia de caridade em ação. E aqui a análise vai além do óbvio, né? Não é a caridade de dar um prato de comida, é outra coisa. É uma caridade estrutural. Isso. A lógica dos textos é que, ao planejar uma rede de esgoto, o sanitarista pratica uma caridade em escala massiva, que impede o sofrimento de milhões de uma vez só. É uma benevolência que não tem rosto, mas que se manifesta na saúde de todo mundo. E essa ideia se amarra a um conceito que eles trazem que é ainda maior, a lei do progresso. Mas progresso é uma palavra tão ampla, né? O que seria o progresso nesse contexto? O material argumenta que, para Kardec, o progresso real não é só tecnológico, não é o celular novo. O progresso fundamental é o moral e o social. É criar condições para que todo mundo viva com mais dignidade. Ah, entendi. E aí o sanitarista vira um agente direto desse progresso. Ele usa a ciência para garantir uma necessidade básica num luxo. Ele ataca a causa das doenças, o que, para essa filosofia, é a forma mais evoluída de promover o bem-estar. E é aqui que fica realmente interessante. Porque essa ideia de atacar a causa se conecta com outra crença que os textos exploram, a de que a doença não é um castigo divino. Nem fruto do acaso. Exato. A visão que eles apresentam é que a doença é uma consequência de condições materiais. Maus hábitos, ambiente insalubre, desigualdade. E o trabalho do sanitarista seria a prova viva disso. Precisamente. Quando uma comunidade adoece por causa de um rio contaminado, a causa não é um karma abstrato. A causa é a falta de tratamento de esgoto. É palpável,
Ah, então o sanitarista no dia a dia dele desmistifica essa ideia de que sofrimento é algo inevitável. Ele mostra na prática que a causa de uma epidemia pode ser um encanamento mal feito e que isso tem conserto. Exatamente isso. Ele substitui a resignação pela ação. Os textos resumem numa fórmula bem direta: menos ignorância, menos sofrimento. O conhecimento técnico vira a ferramenta para diminuir a dor no mundo. O que nos leva a outra conexão fundamental que eles fazem. A lei de causa e efeito. Isso. Se a doença é consequência e não acaso, então podemos controlar os resultados se agirmos nas causas, né? É exatamente essa lógica. E aqui a análise aplica essa lei, que a gente geralmente pensa de forma individual, numa escala social. A causa é a decisão política e técnica de investir em saneamento. E o efeito é a saúde de milhões. Perfeito. O sanitarista age na causa para modular o efeito. Ele atua, como eles dizem, antes da dor, para que o efeito negativo nem chegue a se manifestar. Prevenção como causa e efeito em grande escala. Mas os textos parecem querer levar isso para um plano ainda mais pessoal, quase sagrado. O que eles falam sobre o corpo humano? Eles trazem a visão do corpo como um instrumento do espírito. Uhum. Nessa perspectiva, cuidar da saúde não é só uma questão de bem-estar. Vira uma responsabilidade com a própria jornada evolutiva. Se o corpo é a ferramenta que a gente tem para aprender, então garantir que ele funcione bem é uma tarefa de imenso valor. Espera um pouco. Então, se o corpo é essa ferramenta sagrada e o sanitarista protege milhões de corpos ao mesmo tempo, a conclusão dos textos é que o trabalho de um engenheiro sanitarista tem uma função quase sacerdotal, de proteger essas ferramentas em massa. É essa a intenção? A inferência é exatamente essa. Eleva o trabalho técnico a uma missão. E isso se conecta ao último ponto. A ideia de uma caridade sem discurso, mas com ação. Como assim? O trabalho do sanitarista é universal. Uma rede de água tratada não pergunta a religião de quem vai beber. Ela beneficia todo mundo, sem distinção. É uma caridade embutida na estrutura da sociedade. Espere. Então a conclusão dos textos é que o sanitarista, mesmo que seja ateu ou de qualquer outra religião, está na prática vivendo o espiritismo. Essa é uma afirmação bem forte. É fortíssima. E a frase que amarra toda a argumentação. O texto diz textualmente: sem falar de espiritualidade, o sanitarista vive o espiritismo em ação. Uau! A ideia é que a prática de promover o bem coletivo com base na ciência é a materialização dos princípios filosóficos, independente do rótulo que o profissional tenha. A ação fala mais alto. É uma forma realmente poderosa de enquadrar uma profissão. Ok, então essa filosofia toda serve a um propósito muito claro: valorização. E a gente vê isso na prática, na forma como os textos tentam passar a mensagem para públicos diferentes. Eles não ficam só na reflexão densa, né? De jeito nenhum. Eles entendem que para combater a invisibilidade é preciso usar várias armas. A filosofia é uma delas, mas a comunicação direta é outra. Tem uma parte, por exemplo, que eles chamam de versão jovem e descontraída. É basicamente um roteiro de vídeo, né? Como é que eles tentam falar com o público mais novo sobre saneamento? A abordagem muda completamente. Sai a linguagem filosófica, entra a comunicação rápida. Frase de efeito. Total. Algo como: sabe a água limpinha que sai da sua torneira? E o tchau que você dá para a sujeira depois da descarga, agradeça ao sanitarista. Eles usam o humor, o cotidiano, para tornar o trabalho palpável. É uma isca para a curiosidade? Exato. A ideia não é explicar Kardec para um jovem no TikTok, mas fazer ele pensar por um segundo em algo que ele sempre teve como garantido. Uma tradução inteligente. E no outro extremo eles têm uma mensagem super formal. A mensagem aos profissionais da saúde pública. O tom aqui é o outro, né? Eu queria ler um trecho que achei muito significativo. Seu compromisso com a prevenção, a organização, a orientação e o cuidado coletivo salva vidas todos os dias. E termina com: servir a saúde pública é exercer a caridade em sua forma mais ampla, aquela que protege, previne e ampara antes mesmo que a dor se manifeste. Olha como a linguagem muda. Aqui o tom é solene, de reconhecimento.
A mensagem não é para o público geral, é para a própria categoria. Para dar um senso de missão, de propósito. Isso. É como dizer, o trabalho de vocês, que às vezes parece ingrato, burocrático, tem esse significado profundo. Eles usam a mesma ideia de caridade, mas aqui ela vira uma medalha de honra, não uma explicação. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças, fica claro que saímos com uma visão muito mais complexa. Bem mais. A gente começou com uma confusão de datas e terminou discutindo se engenharia pode ser um ato de caridade em massa. Vimos o profissional definido como herói invisível e, principalmente, exploramos essa lente filosófica que transforma o trabalho técnico numa missão. Exatamente. A análise desses materiais mostrou uma campanha de valorização muito sofisticada. Eles usam todas as ferramentas, a profundidade da filosofia para dar propósito, a leveza da comunicação jovem para gerar consciência. E a solenidade da mensagem formal para fortalecer a própria classe. Perfeito. A maior lição, talvez, seja o reconhecimento de que o nosso bem-estar coletivo depende vitalmente dessas ações planejadas, silenciosas, que acontecem todo dia, bem longe dos holofotes. E isso nos deixa com uma última reflexão. Os textos que a gente analisou hoje conectam o saneamento a uma filosofia específica, para dar um status de missão. Isso leva a gente a pensar que outras profissões que a gente considera puramente técnicas ou operacionais no dia a dia, estão silenciosamente praticando princípios fundamentais de ética, de cuidado e de progresso social, mesmo sem nunca usar essas palavras.